Você entra com a senha no PJE, a primeira tela que aparece, já vão aparecer esses ícones aqui em cima, quando você clica essa setinha, e aqui está o GPREC. Então, você só faz clicar nesse botãozinho do GPREC e acessa o GPREC por dentro do PJE, tá? Então, essa já foi uma funcionalidade nova, porque eles trabalhavam separadamente, tinha que entrar com senha em cada um dos sistemas. Agora não, você já acessa o GPREC dentro do PJE. Então, aí a gente volta para a tela inicial do GPREC. E como é ambiente de homologação, só com CPF ele permite o login. Então, aí a gente está nessa tela do GPREC, né? A gente vai mostrar para vocês como é que funciona o GPREC. O servidor da vara, a gente vai acessar agora com o perfil de servidor de vara, que é onde tudo inicia. Então, o servidor da vara, ele, quando ele acessa o GPREC e preenche o pré-cadastro, que a gente chama, ele já vai aproveitar os dados que o PJE tem, né, do processo. Então, por exemplo, esse processo 1831, ele, quando acessa o GPREC, ele começa a fazer o pré-cadastro e o PJE já vai puxar os dados do processo 1831. Então, o servidor acessa o GPREC pelo PJE, ele preenche o número do processo no GPREC e o GPREC já vai puxar os dados do PJE para preencher o pré-cadastro. Os dados, os valores, eles são preenchidos todos especificamente para cada dado do cálculo, né? Tem o beneficiário, tem a contribuição previdenciária do beneficiário, tem a contribuição previdenciária da empresa. Então, o servidor da vara, ele precisa preencher tudo isso detalhadamente, ele não lança só o valor total, tá? Se tiver FGTS, enfim. Aqui, depois de ele preencher esse pré-cadastro, o GPREC gera esse modelo de ofício precatório, que é o modelo de hoje, que está sendo adaptado conforme as regras da Resolução 303. Então, aí a gente tem o número do processo, o nome do exequente e os dados que eram exigidos anteriormente. O servidor... Só um pouquinho, Renato. O servidor tem um botãozinho lá em cima, copiar texto, tá? Ele copia esse texto e cola no PJE e cria um documento para que o juiz da vara assine. Então, o juiz assina e aí o que é que o servidor tem que fazer? Ele vai encaminhar o PJE para nós, para lá para o precatório, e vai encaminhar o GPREC nessa ação que o Renato está demonstrando aí, tá? Ele precisa fazer o encaminhamento nos dois sistemas, né? No GPREC e no PJE. E aí, para ele nos encaminhar, ele precisa lançar o ID do precatório que foi gerado quando ele copiou aquele documento, tá? Se tiver mais de um beneficiário, ele vai ter que gerar um ofício precatório para cada beneficiário. E aí ele vai ter um ID para cada ofício precatório em que está individualizando o precatório com base no nome do beneficiário. Isso é exigência da Resolução 303. Muitos tribunais ainda autuam uma única requisição de pagamento, um único precatório para vários beneficiários, mas não está de acordo com a regra nova. E a gente já está aqui conforme a Resolução 303. Bom, então ele lança o ID e encaminha para validação tantos quantos forem os beneficiários e os ofícios precatórios. E aí, esse pré-cadastro, ele vai cair na caixa do servidor do precatório, né? E vai ficar aguardando validação.
Por que a gente chama pré-cadastro? Porque quando o servidor de vara encaminha, pode ser que a gente encontre alguma falha e a gente devolve em diligência. Então, Desculpa, Dani. Só para demonstrar que eu estou mudando o perfil para demonstrar essa parte que você está falando. Agora eu estou simulando como se eu fosse um usuário da área de precatórios, que vai fazer a validação daquele pré-cadastro. Quando a gente recebe um precatório e está tudo ok, a gente recebe o precatório confirmando, validando esse pré-cadastro, a gente valida, tá ok, eu posso mandar para despacho, então eu valido, né, o precatório e autuo uma requisição de pagamento, tá? Que a gente chama aqui como requisição de pagamento. Aí a gente confirma e o GPREC vai gerar a requisição de pagamento que vai estar vinculada ao ID do precatório, para que a pessoa possa saber que aquela requisição de pagamento é relativa ao precatório X, vamos dizer assim. Então, isso daí também vai gerar uma certidão, que vai ser anexada no PJE, tá? E como vocês estão vendo aqui, essa RP, ela já consta aí vinculada ao número do processo, ela já consta como autuada, tá bom? Depois que a gente autua essa requisição de pagamento, a gente já está com o processo pronto para fazer conclusão para a presidência despachar. E aí a gente vai para o PJE, faz a conclusão no nosso modelo, a gente tem um modelo e nós podemos até, se for o caso, depois disponibilizar, fazemos a conclusão e encaminhamos o processo judicial eletrônico para a presidência do tribunal. Aí, nesse momento, a gente já tem uma requisição de pagamento autuada, mas a gente não está com ela, já tem um registro no GPREC, mas ela só é incluída mesmo, ela só vai aparecer quando a gente fizer o lançamento da data de recebimento do ofício no ente público, tá? Que aí ele já vai ser incluído na ordem que ele precisa ser posicionado. Bom, depois disso, que nós encaminhamos o PJE para o presidente, ele assina o despacho e o processo volta para a gente vai tramitando o precatório no PJE, fazendo as notificações, publicações, tudo. A gente não imprime mais nada, não tem mais nada físico. Inclusive, os precatórios que ainda existem físicos, a gente também tem uma resolução que pode mandar para vocês, que é a resolução do CLE, que determina que antes da vara encaminhar para o precatório, esse ofício precatório, ela tem que converter o processo para eletrônico. Então, a gente não recebe mais nenhum processo físico lá no precatório. A ideia é que, como a gente vai inserir esse exemplo que a gente está demonstrando agora na lista, aí mostrar a lista antes e depois, né? Eu vou mostrar primeiro a lista interna do GPREC, para o município de Moju. Ela é uma lista bem curtinha, só tem 4 precatórios. Essa tela é uma tela voltada para a gestão da própria divisão de precatórios. A tela que a gente disponibiliza, a tela que seria pública, seria essa daqui. Eu não vou demonstrar ela durante o exemplo todo, porque essa tela aqui, por ser pública, ela tem um delay, ela não é atualizada online. Ela tem um delay, se não me engano, acho que são 15 ou 20 minutos, para evitar sobrecarga, né? Mas, a princípio, desconsiderando essa questão do delay, é a mesma informação. Uma, no caso essa, de gestão interna, e essa daqui que vai ser a pública, que fica disponível no portal, né?
acesso via portal. Bom, então a observação é que, aqui vocês desculpem porque o beneficiário é até o mesmo nome, porque é um ambiente que a gente usa para demonstrar, mas o destaque é que quando você olha o número da RP, nós temos essa daqui, 2018, 2012, e nós vamos inserir essa do nosso exemplo, então ela vai precisar constar nessa listagem aqui, ok? E vai incluir agora aquele precatório que a gente fez, confirmou o pré-cadastro, validou, para vocês verem. Aí essa aqui é a data, né, Dani, do recebimento do ofício É a data do ente público. do recebimento. Isso. A gente lança a data, ele confirma, e aí ele vai aparecer na relação. Ele já saiu dessa listagem de RP autuada, ele já consta como disponível, e na lista de precatório ele vai ser listado aqui. Ou seja, a lista aumentou, ele chegou no final da fila aqui, nosso exemplo. Pronto. Então, vocês estão vendo aí que a gente lançou. Eu vou aproveitar essa tela para fazer só uma observação que nem está na ordem, mas eu vou aproveitar logo. Esse primeiro precatório da lista, se vocês observarem, ele está em vermelho. Ele está em vermelho porque ele teve uma determinação de suspensão de prazo. A gente lança a data e aí ele fica em vermelho para chamar atenção, e se a gente for fazer algum pagamento dessa lista, como ele está suspenso, ele não vai entrar na listagem que vai ser gerada para pagamento. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade também. Se houver alguma suspensão, a gente lança, ele dá o alerta e ele não inclui para pagamento, ele pula o pagamento desse precatório que está suspenso. Em relação a cálculo que vocês estavam conversando, como é que a gente funciona hoje? A vara trabalha com o PJ Calc, ainda não há uma integração do PJ Calc com o GPREC, então a vara ainda, né, porque isso daí já está na nossa programação, fazer essa integração, a vara lança os dados de atualização. A gente tem 2 momentos aí de atualização de cálculo. Um momento que é a atualização anual, que a gente precisa encaminhar as listas para os tribunais de justiça, e a atualização que a gente faz na hora de pagar, que aí seria aquela atualização mais completa, vamos dizer assim, né? A gente passa para autorização de pagamento, que a gente já viu, né, várias etapas do precatório. A autuação, o recebimento dele no setor de precatórios, a validação, a autuação da execução de pagamento, o despacho, a publicação, a inclusão dele na lista, a atualização de cálculo, e aí a gente chega no momento de pagar. Como é que a gente vai fazer esses pagamentos? Bom, eu vou começar falando primeiro das prioridades, tá? Em relação a prioridades, se houver um despacho deferindo a prioridade do processo, a superpreferência, ela fica destacada nessa lista de ordem cronológica. A prioridade sempre aparece destacada e aparece dizendo qual o motivo da prioridade. É doença grave, é idade, superidade, então a gente, deficiência, a gente tem isso tudo registrado na lista. Isso aí eu vou demonstrar, Dani. Vai lançar, Renato, uma prioridade? Eu estava tentando falar, mas agora que eu percebi que o microfone estava cortado. Mas eu vou demonstrar, então, como é que faz essa concessão de uma preferência, né? Então, nessa tela do sistema, eu vou procurar aquela requisição de pagamento que a gente está trabalhando com ela para fazer uma retificação.
E na lista de beneficiários, eu vou informar essa opção aqui, que foi deferido o benefício de prioridade processual. O sistema vai perguntar, dentre os tipos, qual que foi o caso do Antônio João da Silva. Se eu colocar aqui que é por idade, não vai funcionar porque o preenchimento da idade veio do PJE, e aí ele vai fazer uma consistência, vai bater que não tem a idade onde ele teria essa prioridade. Aí eu vou dar uma concessão de doença grave. Pronto. E se a gente voltar na lista, essa aqui é a nossa RP, que atualmente ela está no último lugar da lista. Ao atualizar, o sistema vai quebrar. Agora tem duas listas, né? Tem a lista de prioridades, que seriam os pagamentos preferenciais, e a lista de ordem cronológica. E a lista de ordem cronológica tem um detalhe importante aqui, que como a nossa RP ela está abaixo daquele limite para pagamento preferencial, então ele ficou 100% do valor a ser pago, vai ser pago em lista de preferência. Caso ele tivesse um valor muito alto, seria dada preferência até o limite e ele continuaria lá em último lugar, na 5ª posição, para pagamento do restante. Ok? Ok, Dani, pode seguir. Tá. Em relação à distribuição do valor que a gente recebe para pagamento, por exemplo, vai citar o município de Moju, né, Renato? Isso. Aí então, existe essa funcionalidade. Existe essa funcionalidade, autorização de pagamento, onde eu vou adicionar um pagamento, né? Eu vou selecionar o município de Moju, e aqui entra o que você ia falar, Dani, sobre o valor. Recebemos um valor para pagamento de precatórios do município de Moju. A gente vai acessar essa tela, né, dados de autorização de pagamento, e vamos preencher o valor que nós recebemos. Eu vou simular um valor inferior ao valor daquela primeira RP. Aliás, vou fazer o seguinte, mostrar um valor até superior. Para pagar duas, né? Isso. Mostrar que o sistema... Então, o sistema vai distribuir esse valor. Nós não somos nós que vamos apontar quais são os processos que vão ser pagos. Se a gente recebe um valor para pagamento, o próprio sistema vai distribuir para quem deve ser pago, né? Então, a gente tem aquela prioridade, né? Temos um processo que está com execução suspensa, né? E temos outros processos abaixo dele. Isso. E como nós tínhamos 50 mil, vocês vão observar aí a distribuição. Aí nesse valor que a gente lançou de 50 mil, o sistema mostra que ele consegue pagar totalmente a primeira prioridade, né, o pagamento preferencial, e com o saldo restante, ele faz um pagamento parcial do próximo, que seria da lista de ordem cronológica, né? Não é o primeiro da cronológica, porque o primeiro está suspenso. Então, o valor selecionado para pagamento do primeiro ficou zerado, ele partiu para o segundo. E para pagamento desse segundo é um valor de quase 28 mil, porém só sobraram 12 mil. E, nesse caso, o sistema vai demonstrar como é que ele faz a distribuição desses 12 mil dentro das verbas, né? No caso de pagamento parcial, quando o pagamento é integral e quita, ok. Mas quando o pagamento é parcial, a gente tem uma regrinha para distribuição de verbas, que é essa que o Renato está demonstrando aí. O valor que a gente tem para pagar esse processo disponível é 12 mil. O valor total desse processo seria 27.916,22. E o sistema distribui como? Ele primeiro paga
todo o líquido do exequente junto com o imposto de renda correspondente ao valor, para que o exequente não pague multa, porque se ele for pagar o imposto de renda no exercício seguinte, ele vai pagar multa. Então, toda vez que tem incidência de imposto de renda, é o líquido e mais a incidência de imposto de renda. O primeiro pagamento que o sistema vai fazer. Nesse caso, não tinha imposto de renda, então ele pagou 12 mil do líquido do exequente, né? Em seguida vem o FGTS, depois INSS do beneficiário, INSS da empresa, do executado, e custas, porque às vezes a gente tem condenação subsidiária e, em alguns casos, elas não são excluídas, tá? É essa regra que a gente criou para fazer o pagamento parcial. Também é importante falar para vocês que quando o pagamento é total, se o precatório é quitado, o próprio GPREC, ele gera uma certidão de quitação do precatório com registro de todos os pagamentos que foram feitos naquela requisição de pagamento. Se ela teve, como esse processo aqui, um pagamento parcial de 12 mil e daqui a 3 meses a gente vai pagar ele integral, quando ele for quitado, essa certidão de quitação, ela vai apresentar todo esse histórico de pagamento. E aí, como é que a vara sabe? A vara, quando a gente confirmar o pagamento, a vara vai receber essa certidão de quitação por e-mail. E ela vai anexar esse documento no processo para poder fazer o arquivamento. Dani, eu vou simular, então, o pagamento especificamente desse nosso exemplo, até para mostrar a quitação. Tá. Quer mostrar o ofício para o banco depois, né? Vai ser agora. Tá. Não são um valor exato. 38 mil, o sistema fazer o pagamento integral de todas as verbas. Bom, esse gerente aqui seria o nome do gerente do banco, né? Vou simular aqui o gerente e aqui quem seria o responsável pela assinatura do ofício que vai ser enviado para o banco. É porque é o seguinte, quando a gente recebe o valor, a gente recebe na conta do município. E como aqui quem faz os pagamentos, todos os pagamentos são as varas de trabalho, quando a gente recebe o processo com despacho autorizando o pagamento, a gente precisa fazer a transferência bancária para a conta de cada processo que vai ser pago. Então, a gente não faz essa movimentação bancária no precatório. O sistema gera um ofício, a gente encaminha para o banco e o banco faz as transferências que devem ser feitas. Esse é o ofício que o Renato vai demonstrar para vocês agora. Aqui está o nome que eu digitei lá, que seria o gerente do banco, os dados de quem vai assinar, e esse conteúdos são os valores, de acordo com o processo que foi definido de pagamento. Aí, em termos assim, também técnicos, né, é importante dizer que até então não mudou nada no registro da requisição de pagamento. Isso daqui ainda não afetou a RP, inclusive na lista pública ela continua lá com a preferência, a mesma posição, porque até então seria como se a divisão de precatórios estivesse no processo de criação, disponibilização da verba e posteriormente é que vai ser liberada. E quando acontece essa liberação que a DIPRE encaminha para a vara fazer o pagamento, aí sim que vai acontecer o abatimento dos valores. Se tiver sido uma quitação, vai sair da lista pública, né, de precatórios. Então, por enquanto, seria uma preparação. Tem o ofício, aí tem que aguardar retorno do banco, né? Nada impede não, teve alguma coisa errada, o valor não era esse, e vamos cancelar essa autorização e fazer de novo. Ok? Bom, então a gente manda o ofício para o banco faz as transferências de valores para a vara,
a gente devolve o PJE para a vara e a vara vai realizar os pagamentos. Isso, aí quando encaminha para pagamento, ele já sai da lista. Ele sai da lista, mas ele continua registrado como pendente de pagamento. Tá? Ele só vai gerar a certidão de quitação quando a vara anexar os comprovantes de pagamento e o setor de precatórios validar o pagamento. Já saiu da lista, né? Atualizei, ela já não tem mais a lista de ordem preferencial. E agora seria simular, voltar para o perfil de vara para simular a comprovação dos pagamentos. Bom, o sistema então tem essa opção de registro de pagamento. No nosso exemplo aqui seria esse aqui o primeiro. Então, simulando que algum servidor da vara de Abaetetuba vai comprovar que já foi feito esse pagamento, esse restante aqui seria uma fila, né? E aqui seria, de fato, o registro. Bom, aqui seria os dados principais do precatório e o registro de valor mesmo é por beneficiário. Tem uma questão, é que o pagamento, o sistema aceita que o registro seja feito ou exatamente no valor que a DIPRE direcionou para pagar, né? A divisão de precatórios falou, são 30 mil referente à parcela líquida. Aí a vara pode lançar aqui os 30 mil, porém ela pode lançar um valor a maior, pode falar que foi 30.500 em função da correção bancária. Exato. O que o sistema vai impedir é o lançamento de valor inferior a 30 mil. E a mesma coisa para cada uma das verbas. Bom, é obrigatório o comprovante de pagamento. E quando que foi feito efetivamente a data desse pagamento. E acontecendo essa confirmação aqui, a vara fez a parte dela. Porém, para o sistema, ainda não considera que aquele pagamento está totalmente realizado. O sistema devolve agora uma pendência para a divisão de precatórios fazer uma validação. Correto, Dani? Correto. A gente faz essa validação por uma questão de segurança, para ver se realmente o valor foi todo utilizado, se a parte recebeu mesmo, para evitar aqueles saldos que vão ficando e se arrastando em contas bancárias, ou processos que a gente considera que já estejam pagos e não estão. Então, a gente faz esse controle e valida o pagamento. Aí, quando a gente verifica que está tudo ok, a gente valida o pagamento. Se o valor bate, né? E aí a gente valida. Esse é o momento que vai acontecer aquela questão que você falou, Dani. Quando a divisão de precatórios estiver aqui confirmando que o pagamento que a vara realizou está de acordo, está tudo certo, o sistema vai informar, esse pagamento, ele por não ser parcial, né, vai quitar a RP e vai ser enviada a certidão de quitação. Pronto. Esse é o documento que vai para as varas. Vai para as varas por e-mail e a vara anexa e assina no PJE.
Aí sim, além de ter saído da lista, a requisição de pagamento já está considerada quitada e já foi dado baixa nela. Então, aqui fechou o ciclo toda a criação, né, da precatório e o pagamento, inclusive, com a interação entre a divisão de precatórios e as varas.